Essa tá bonita. Pimentão, tomate, a gente pode... Pra gente saber se tá boa mesmo, só comendo. É só comendo. O Tico tá dizendo que vai derrubar ali, ó, galera. O cara lá que comprava. O cara lá que comprava, catava cada sacola. Jogar Olha a sementeira. até sair 500 e botava no meio. A gente faz um dinheiro. Fazer dinheiro. Não é ninguém que compra nada. Gostou? Então vai viver essa aventura com a gente. Fala, galera. Fala, pessoal. E no vídeo de hoje a gente tá na roça. Na roça de novo. Como vocês podem ver, a gente trouxe vocês aqui. A gente vai começar a cavar, a abrir os buracos para a gente fazer o nosso plantio. Já acertei com o rapaz, a gente vai trazer umas mudas de bananeira, banana da terra. Vocês que acompanham os vídeos aí já viram que por banana da terra a gente vai longe, né? Bastante receita que a gente traz aí com banana da terra, então não é justo que a gente fique aqui na roça sem banana da terra, com tanta área para plantar, né? Então a gente vai fazer os buracos. A lua, esse resto de semana, vai estar propícia para a gente estar fazendo o plantio. A gente vai abrir uma escova para fazer a semeadura de quiabo, abóbora, e eu vou ver o que é que vai dar para a gente plantar aqui na roça, porque a parte de hortaliça a gente vai fazer por enquanto em casa, pelo fato de demandar mais tempo para estar de olho, para estar cuidando. E como aqui na roça tem muita formiga, a gente tem que combater, né, uma parte dessa formiga. E aí depois, com a área toda ok, a gente vai trazer também para cá essa parte de hortaliça. Então vocês vão acompanhar. Mais sensíveis, né? Com certeza. Alface, repolho, couve. E assim, ó, aqui é uma área onde vai demandar muito cuidado. Por quê? É uma área temperada. Às vezes a semana toda chovendo, mas às vezes também a semana toda de sol. Então, o que é que acontece? Tem que estar dentro, tem que estar molhando, tem que estar olhando para ver se tem lagarta, se tem grilo, se tem gafanhoto, as pragas, né, de lavoura. Então, é isso aí. Então bora pra frente porque tem coisa pra fazer. Tem bastante coisa. Dei uma limpadinha aqui naquele lugar que vocês já acompanharam aí de outro vídeo. A vassoura lá, como a vassoura já tá seca, que tava verde naquele último vídeo que a gente trouxe isso aqui. Esse jeito aqui, ó, já é legal. Fica melhor, varrer. né? Fica melhor. melhor para varrer. Ela quando ela tá verdinha é mais complicado, porque as folhas tá bem mole. E aqui quando ela seca, fica mais rígida, fica melhor de varrer. E o fogãozinho, ó. Fogãozinho a lenha com tijolinho já tá pronto. E assim, ó, galera, teve gente que falou desse fogão aqui, que ia fazer, que ia pedir para o marido fazer no quintal. Aqui, uma boa parte das casas tem fogão de lenha no quintal. É uma realidade nossa. Tem muita gente que cozinha no fogão a gás, porém não dispensa um fogão a lenha. O gosto da comida fica diferenciado. Então, pra gente não é uma coisa de outro mundo, uma realidade nossa. Hoje tem os fogão a gás dentro de casa pra gente cozinhar, mas a nossa uma boa parte uma boa parte do nosso passado foi cozinhando em um fogão de lenha. E ainda tem gente, inclusive, que hoje ainda é essa realidade aqui, ó. Tem gente que cozinha por conta da praticidade, por conta do custo mesmo do gás. E também tem aqueles, como o Tico que tá falando ali, ó. E também tem aqueles que não abrem mão de uma comida preparada no fogão a lenha, como por exemplo uma feijoada. Muita gente também, como por exemplo lá em casa, lá no quintal da nossa avó, o pessoal opta muito pelo fogão de lenha do lado de fora, porque o que acontece? Gosta de fazer fritura, então faz a fritura do lado de fora e aí dentro de casa não fica com aquele cheiro, né, de fritura.
Mas ali é porque a galera gosta mesmo de... É, mas também tem muito isso, viu? A Aquela, galera não aquela gosta do vibe de cheiro. estar ali com um peixinho fritando, passando no óleo. E aí chega um, mete a mão. Chega outro, mete a mão. Pois é, e a gente hoje vai usar esse fogão aí, ó. Com Daqui certeza. a pouco ele vai estar trabalhando. Apitando. E Arthur, galera, ó. Arthur hoje veio de casa sem almoçar, trouxe de casa uma marmita. Qual é o cardápio, Arthur? Frango com arroz. Olha pra cá, pessoal. O que é? Frango com arroz. Frango com arroz. Quem fez? Minha avó. Olha, comida da avó hoje, hein? Comida de Dona Maria, tia Maria. É isso aí, bom apetite. E não é só Arthur que já tá comendo não aqui, ó. Vandinho já tá trabalhando. Tico também. Não. Não. Apareceu aqui na minha mão do nada. E o William também, ó. Olha, todo mundo já com... todo mundo já com cacau aí, ó. Trabalhando. O maxilar. Pra mim vender já, ó. Aqui eu cuido do cara. Precisa devolver o caroço não, ao menos vende. Já tá tão seca, tá quebrando tudo. Sai nada. Tem muito fé. Ó, tá. Arthur, Tico tá dizendo que vai derrubar ali, ó, galera. Aquela árvore ali, ó. Seca. Ô Tico, a parte de cima só tá aí, vai na caixa do preto. É, não vai dar certo não. Ele me mordeu. Preparado na hora aqui, ó. Agora a gente vai botar a lona pra fazer uma sombra, galera, porque muito sol, tá bastante quente. Meio-dia agora, mais ou menos meio-dia e meia. Aí colocar a lona ali pra poder ajudar um pouco, porque senão não há quem aguente, né? Debaixo desse sol forte. Caldo de cana gelado com pastel. Pega aí, pai, o papel aí. Galera, a Alice esqueceu o fósforo, né? Aí a gente pensou o quê? Bota um pouco de combustível ali, ó, nos galinhos. E aí ele trouxe a esmerilhadeira para afiar o facão e a roçadeira. Aí a gente vai tentar fazer uma faísca ali para ver se acende o fogo sem um fósforo. Vai lá, para ver se dá certo. A gente. A gente. Eu tive a ideia, mas quem vai executar é ele, ó. A gente. E só para começar, não façam isso em casa, tá super errado, viu? A tecnologia de Alice aí hoje. Tecnologia não, tecnologia. Ó, galera, fogo pronto. Alisson usou aí a esmerilhadeira para poder fazer esse fogo que a gente esqueceu o fósforo. Não deu para vocês acompanharem, mas vocês viram um pouquinho aí de como é que foi o processo. No final das contas deu certo. Assim deu. Um pouco de esforço, deu certo. Com muito raciocínio e tecnologia. Tecnologia. Ó, o fogo já tá aqui, né? Pronto. Já tá aí, ó. Bem forte. A Alice trouxe ali hoje uma raiz de aipim. 2 pedacinhos de aipim pra gente preparar alguma coisa. E antes, na verdade, de trabalhar, a gente vai colocar no fogo aqui a comida, porque a gente deixa no fogo, deixa cozinhando e vai lá pra poder fazer a outra parte, né? Porque tem trabalho pra fazer, então a gente vai deixar aqui já cozinhando, né? E assim, ó. Essas raízes de aipim foi a gente que plantou. É, No da início, casa do rapaz. foi bem no início do canal. Ah, daquela vez, Não, sim! A gente plantou essas raízes de A aipim. gente plantou as manivas, né? Aí. É. E com aquele ditado, né?
Quem planta, colhe. colhe. Às vezes, né? Às vezes. Eu não colhi nada. Né? Então, bora começar a cozinhar aqui, ó. Eu já trouxe algumas coisas pra gente temperar, fazer o tempero que a gente vai cozinhar aqui. Tem cebola, tem tomate, pimentão. Aqui dentro da sacola tem alho e coentro, sal, um pouco de extrato de tomate, corante. E aqui tem um pouquinho de azeite de oliva pra gente refogar os ingredientes. Então, trouxe a tábua aqui também, a faca, e a gente vai começar a cozinhar. É isso aí. Mão na massa. Não, mão na faca. Galera, eu vou começar aqui, ó, cortando. Vou começar aqui cortando a cebola. Pra ver como é que tá. Tá boa. Eu trouxe tudo lavado de casa. Tá cega a faca. E aí a gente vai começar a cortar aqui, ó, esses ingredientes. Vocês estão reparando que a faca hoje, né, não tá afiada não. Olha a resistência que eu tô tendo que fazer aqui. Quando você usa muito, ou quando usa coisas com acidez, a faca acaba perdendo o fio. Deixa eu colocar logo ali no prato, porque a tábua que a gente está usando hoje é essa pequena aqui. Aqui filetar esse dente de alho. Dá uma organizada no fogo, porque senão vai apagar. Aí aqui o alho, vou colocar aqui dentro também. Vai afogar junto com a cebola. Normalmente eu coloco a cebola primeiro, mas hoje a gente vai fazer assim. Pimentão, vou colocar só um pedaço. Então, aqui 2/3 do pimentão. Tira essa parte. Vocês já sabem a parte indigesta do pimentão. Um tomate. Tomate. Eita, aqui eu vou passar uma água, caiu na tábua. Provavelmente a gente esteja... A gente vai gravar alguma coisa. Ela está comentando, galera, pro pessoal que gosta de vídeo de acampamento, que ainda essa semana, tudo saindo conforme o planejado, a gente vai gravar mais um vídeo de acampamento. A gente vai buscar fazer um vídeo um pouco menor. Muita gente gostou do último vídeo, só que a gente entende que ficou um pouco longo. A intenção era que ele ficasse mais longo mesmo, mas é isso. Aí a gente vai se organizar para gravar esse vídeo aí. Eu acho que pra galera que gosta de acompanhar acampamento, o vídeo mais longo é mais interessante. É, um vídeo mais longo, mas só que tipo, longo, eu acho que 1 hora é bom. Longo, quase 2 horas fica um pouco extenso demais. Mas digam vocês aí pra gente, o que vocês preferem? Um vídeo de até 1 hora de acampamento, porque de acampamento, galera, assim, inevitavelmente vai ser mais longo. Porque a gente tem que mostrar, né, tudo que a gente fez. Não adianta fazer muito corte no vídeo. Mas vocês preferem um vídeo de 1 hora, 1h30, ou de 1h30 mais ou menos, ou um vídeo de até 1 hora? Deixa nos comentários desse vídeo, que aí a gente vai se organizar de acordo com o que vocês responderem. Galera, a Alisson tá descascando a empinha aqui, ó. E aí, agora vai? Agora vai. A Alisson tá descascando a empim. A gente vai fazer hoje, ó, o que as pessoas conhecem como vaca atolada, né? Prato regional aí, principalmente de uma parte do sudeste. A gente vai fazer a nossa versão, né? Prefiro chamar aí de costela com aipim cozido. Mas tem gente que conhece com esse nome também. Olha, é cada nome que a galera coloca em prato. Mas acho que é porque o aipim ele fica meio derretido, né? Fica aquele aipim cremoso, engrossa o caldo. E aí a carne de boi, a carne de vaca, né? Ou de boi, enfim, a carne bovina. Aí eu acho que daí veio o nome, né? É, mas se realmente fosse uma vaca atolada, não, eu acho que vocês não iam gostar de ver, não. Hein? Com Eu certeza. já presenciei um boi bufa, Ah, sim. uma vaca atolada, E o dono e o outro cara desatolando, e no final ainda tomou uma carreira.
É, sem contar que faz dó do animal lá, né? Aquele jeito lá. Na resistência do boi búfalo É o que você tá falando? Esse daí que você tá falando é o que a gente conhece como búfalo? é. Ah, tá. Véi, eu vou lhe dizer. A de manhã quase toda eles tentando puxar, tirar ela do atoleiro. Uhum. E quando ela conseguiu sair, deu uma carreira nos dois. Eu digo, tá vendo? Às vezes a pessoa tá lá passando necessidade, você É vai porque ajudar. nem sempre o animal vai entender o que é que se passa, né? Ei. Nem sempre o animal vai entender. Ó, não tem esse pessoal que gosta de... Não tem esse pessoal que gosta de deixar aquelas frases de efeito, Motivacional. Ah, de efeito, sim. né? Cuidado com quem você ajuda. Às vezes a pessoa tá lá no atoleiro, você vai tirar, quando aquela pessoa sai do atoleiro, Ela corre atrás de você. ela corre atrás de você. Pronto, a reflexão do dia é essa. A Alice transformou o búfalo atolado em uma pessoa. Não, mas aí, brincadeira, sério, sério. Às vezes você ajuda, Ah, mas às vezes é assim, a gente ajuda a pessoa às e vezes a pessoa vai, né? Sai da prejudica área- a gente. Sai da área de conforto, ajuda Uhum. aquela pessoa que está passando por aquela situação e depois aquela mesma pessoa te coloca em uma área de constrangimento. Né? É, acaba te Porque você é uma prejudicando de vaca, alguma né? forma. Faz Mas parte. essa daqui, essa vaca atolada de cá, ainda dá pra gente encarar. né? Na outra não dá não. E para acompanhar o nosso empim, ó, olha só. Tá vendo aí? Essa tá bonita. Tá bonita. Pessoas chamam de costela. Lá em Salvador, eu lembro quando morava lá, conhecia como chupa-molho. Mas cada região vai dar um nome para esse corte aqui, né? Esse corte bovino. Eu vou separar aqui, ó, essa parte. Então eu vou usar a faca aqui para só separar. Aqui. Não faça muita força no negócio. Pra... Eu vou já deixar aqui dentro da panela. Procurar achar. Aí eu vou cortar aqui, ó. Vou botar aqui na panela por enquanto, mas depois eu vou tirar, porque a gente vai dar uma dourada nela primeiro. Vai selar essa carne. Vamos ver. Peraí. Ó, eu vou cortar aqui, já cortei os 2 pedaços, vou colocar ali na panela por enquanto, porque a gente vai selar a carne antes. Eu gosto de começar, quando eu cozinho, eu gosto de começar selando a carne. Dar uma selada nela. E aí depois a gente vai com o restante. Essa carne demora mais para cozinhar do que o aipim, para ficar bem macia, né? Bem molinha. Então eu vou começar com a carne, dar uma cozida nela durante uns 5, 6 minutos, depois que pegar a pressão. E aí depois eu vou adicionar o aipim na panela, porque senão o aipim vai desmanchar completamente e a carne ainda vai estar firme. E também vai muito da questão da idade da mandiba, né? O aipim não tem muito tempo de plantado. De plantado, então ele tá bem macio, bem mole. Agora, ó, A gente fala- colocando aqui eu botei até demais, é só um fio, porque essa carne, conforme ela vai dourando, ela vai soltando gordura. Ah, é. Era só um fio, ele colocou demais, foi uma corda, então. Era só um fio, coloquei demais. A panela tá bem quente, deixa eu ver aqui se já, ó, já dourou, tá vendo? Então, já posso soltar aqui. É um pouquinho alto, não dá pra ver direito, mas... Até um pedaço que meu primo não gosta. Ah, não, gordura... Eu não sou muito chegado, não. Ela que chega. A carne ela tá em temperatura ambiente, não tá gelada, então eu vou soltar assim, ó. E vou dar uma misturada com a colher para dourar ela por completo. Aí deixa agora dar uma dourada aí. Eu imaginei até que com esses dias de chuva, Já tem desmontado o fogão? o fogão ia sofrer um pouco. Mas até que não. Tá indo bem. Ó, galera, eu vou colocar a cebola e o pimentão aqui principalmente. Tentar o máximo colocar só eles dois primeiro, dar uma refogada nos dois e aí depois eu adiciono o restante, deixando só as folhas do coentro pra gente colocar no final, como vocês já sabem que eu gosto de fazer, né? Aqui agora, ó, a gente pode dar uma misturada
E só essa combinação aqui já tem um aroma maravilhoso. Agora deixar dar mais uma dourada aqui. Agora pronto, ó, vou separar esse coentro aqui do lado só para colocar no final. E essa parte aqui, ó, talo do coentro, pimentão, tomate, a gente pode adicionar aqui agora. Vai ser difícil separar o final do coentro, então vai tudo logo agora. Eu pensei que você ia separar isso. Eu ia separar, mas só que a gente não trouxe recipiente. Vai tudo junto aqui agora. Não tem problema não. Às vezes é assim mesmo. Quando a gente está em casa é mais fácil de organizar as coisas. Então, aqui ó, a gente adiciona isso aqui. Vou colocar também um pouquinho de extrato de tomate. Rodolfo, por aqui a gente não faz assim não, eu entendo, mas é como eu falei no vídeo, no início. A gente vai fazer da nossa forma, tá bom? Com base no nosso tempero tradicional. Aqui ó, um pouquinho de corante de urucum. E tá faltando uma coisa aqui importante, porque senão, né, vai faltar sabor, que é o sal. Mas eu trouxe aqui também, ó, dentro do sal, 3 folhas de louro. Ali tem um pé. Mas não é esse louro não. E aqui ó, vou colocar o sal. E aí, pior que é, viu? Ó, é desse louro? É. Eu quero. Aqui ó, botar aqui um pouco de sal. Botar um pouco mais porque tem que lembrar que vai cozinhar o aipim, vai cozinhar a carne, tem bastante carne. A gente não tá usando hoje carne seca, tá usando só. Pronto, aqui tá bom. Vou guardar o restante, se precisar mais depois a gente coloca. E pra galera que tá acompanhando o vídeo aí, ó, a base dos temperos daqui da onde a gente mora É essa aqui. é essa aí, ó. Basicamente esse aqui. Vocês vão ver várias receitas. Feijão. A gente usando esse tipo de tempero. Eu, dependendo do que eu for cozinhar, eu gosto de fazer diferente. Mas algumas receitas tradicionais, eu prefiro desse jeito aqui. E eu acho que atribui muito sabor. Olha como fica bonito. Fica perfumado. A gente não vai comer porque a carne ainda não tá num ponto, né? Obviamente com a carne rígida. Mas o perfume que fica, o aroma que fica, já abre o apetite. Pronto, fez isso aqui, ó. Agora a gente vai colocar água e vai deixar essa carne dar uma cozida aí primeiro. E depois a gente vai colocar o aipim. Porque se eu colocar o aipim agora, o aipim vai desmanchar completamente. Eu quero que ele desmanche, mas não tanto. E a ordem dos temperos afeta o gosto? Afeta. 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 Tem gente que acha que não. A forma como você prepara afeta. Você dourando a carne, você constrói uma base de sabor. Aí você entra com a cebola e doura a cebola. Ela solta os açúcares dela. Ela vai liberar mais sabor junto com o alho. E aí depois você entra com os outros ingredientes. O coentro, as folhas, trazem frescor no final. Então eu gosto de colocar o coentro no final para dar uma levantada. Ainda mais quando é uma carne como essa, que é uma carne que é um pouco gorda. Então ajuda a levantar, né? Aqui eu ainda colocaria, para terminar de temperar, um pouco de vinagre, mas a gente não trouxe. Então vai sem o vinagre. Tem limão, que normalmente a gente não usa em carne vermelha. A gente costuma usar mais em frango e peixe. Mas pode ser, eu posso colocar aqui umas gotinhas de limão também. Mas é isso. Vou colocar água, vou tampar e deixar cozinhar em uns 10 minutos para depois entrar com o aipim e terminar de cozinhar, tá bom? É isso aí. Então, ó, vou colocar água. Não precisa de muito agora não, porque é só para cozinhar, dar uma pré-cozida na carne. Tampar aqui. Pegou pressão, contar 10 minutos. Galera, já cozinhou aqui ó, durante os 10 minutos de pressão. Vou colocar essa panela pra cá, esperar a pressão sair para colocar ó, o aipim agora. Porque já tá uns 10 minutos, a carne já tá um pouco mais macia. Então, bora tirar ela aqui ó, do fogo, com cuidado. Vou botar aqui e botar a pressão para sair. Para destampar aqui e ver como é que tá a carne. Estampei. Pronto. Olha só como é que tá isso aqui. Vou mostrar para vocês. Tá vendo só? Aqui ó, para quem gosta de uma carne cozida, eu vou mostrar aqui na luz do sol para ficar melhor para vocês. Que aqui a lona, olha só como que já tá.
E é uma carne gorda, como eu falei pra vocês. Agora eu vou colocar o aipim e a gente vai deixar cozinhar até o aipim dar uma desmanchada. Galera, agora eu vou colocar aqui, ó, o aipim. Vou colocar aqui o aipim. Vocês sabiam que Tico não gosta de aipim? Descobri hoje, eu não sabia. A gente coloca aqui a aipim e aqui a gente pode, ó, misturar. Eu vou experimentar logo como é que tá o sal. Arthur, faz só pra mim, pega uma colher dentro daquela caixa, por favor. Uma colher de metal, eu vou experimentar o sal aqui. Vou colocar aqui de novo. E esperar cozinhar. Pegou pressão, já ficou aqui uns 10 minutos. Vou tirar a panela da pressão, né? E tirar a pressão dela pra gente ver como é que ficou. Então, bora tirar aqui com cuidado. Passar aqui do lado. Bora ver como é que tá de sabor. Tira aqui a pressão. Ó, o aroma tá muito bom. A Alice chegou aí, galera. Bora ver como é que ficou. Acho que já tá pronto. Eita. Olha só, o aipim já tá cozido, tá macio. Não tá desmanchando, a gente preferiu não fazer assim porque se desmanchar vai ter uma pessoa aqui que não vai comer. Ela não come aipim, fiquei sabendo. Mas deixa eu ver aqui, ó, o aipim. Nossa, tá macio. Tá derretendo. Super macio. Aqui se deixar na panela fechada aqui, ele vai, ó. A carne que tá bem. Vai virar creme. A carne tá gordurosa, né? Uhum. Mas tá bem molinha. Tá bem molinha. Olha só, bem macia. Já tá bem macia. Ó, você sabe o que é que o pessoal vai dizer aí? Pra gente saber se tá boa mesmo, só comendo. É só comendo. Bom comer, né? É, fazer o quê? Hoje a gente não trouxe uma farinha, mas vai ser com aipim. Mas esse caldo aqui, ó, com a farinha para fazer um pirão, também é tudo de bom. Então, bora comer. É. Olha. É vaca atolada. Acho que quem vai se atolar aqui é a gente, viu? Lembrando, galera, que a gente não cozinhou até desmanchar completamente o aipim, não. Ele tá macio, bem macio, mas eu optei por não deixar desmanchar, tá bom? Porque, como eu falei, Tico ele não gosta de aipim. Se desmanchasse aí na panela, ele não ia querer comer. Olha. Faz aqui, Alice, pra fora da lona, pra não ficar com esse tom azul. O pessoal ver melhor esse prato. Olha o pratinho do menino, galera. Deixa eu ver pra cá. A fumaça. Ó. Eu vou dizer pra vocês. Ó. Eu sou suspeito a falar de carne assim. Agora cuidado que tá quente, viu? Tá bem quente. O que parece foi que foi feito no fogo. Aí tá bem quente. Experimenta a carne aí. Tá bem macia, ó, desmanchando. Vê se tá bom de sal. 1000 graus. Tá quase isso mesmo, deve ter uns 100 e pouquinho. O Rodolfo falou que faltou a farinha, ó. A farinha, ó. A farinha aqui. Aipim. A matéria-prima da farinha. Farinha molhada. Ó. Agora Tico vai comer só carne, porque Tico, ele não gosta de aipim. É carnívoro. Agora como é que pode não gostar de aipim? Faz parte, tem gente que não gosta, tá tudo certo. Normal. Normal. Ele tá um pouco quente. Pouquinho. Hora da boquinha. Boquinha pra quem tem boquinha. É, né? Eu vou comer na tábua, um pedacinho aqui que eu não almocei. Almocei pouco. Eu nem quis comer hoje. Cadê a carne? Já comeram? Igual colher acha. A aba aqui da... Rapaz, esse caldo tá consistente aqui, ó. Tico, você não come mais essa consistência aqui, ó. Já é do aipim, ó. Essa cremosidade que fica. Eu vou dizer, esse caldo aí tá forte, viu? Rapaz, isso tá... Vocês viram ali o tempero que foi. Mas, modéstia à parte, apesar de eu ter temperado a carne, tá saboroso, hein? Agora eu vou lhe dizer, eu sempre como carne assim. Uhum. Às vezes o que dá falta é aquele gostinho da pimenta do reino. Maravilha. Ah, a pimenta do reino é bom mesmo. Farinha. Pra você é farinha, né, Chico? A faca aqui. Vou pedir pra Faca Nela lá, fazer. Vou pedir pra Nela fazer.
facão não, cadê a... Vaca no ar. Ó o machado. Vai pedir? Mas eu vou pedir pra ela fazer boi. Apesar aqui, galera, do pessoal gostar muito de aipim, fazer parte da alimentação local, e o pessoal comer muita carne cozida também, essa combinação não é muito comum da galera fazer. Eu em casa faço, costumo fazer, mas aqui não é tão. Mas Arthur gostou e disse que já vai pedir pra avó dele fazer também. Ai, pego. Aipim quente que nem... Mosquito chato. Irmão, tem tesão para carne aqui na minha boca, desceu filmando. Eu sou a descer. Agora vai ser vaca queimada. Garganta. Ah, quem comeu, comeu. Quem não comeu, não come mais. Bora trabalhar. Barriga cheia. Tarde tá chegando. Chegou. Tá vindo. A gente vai dar continuidade aqui, pessoal. Vocês acompanham aí. A gente vai pontilhar ali uns piquetes. Marcar onde vai ficar os pés de banana. E aí, a gente vai ter que cavar esses buracos. Limpar o lugar para cavar os buracos para plantar. Bora lá. Bora. Ó, quem nunca viu pecar de cravo na cena? Birrando. Tá, rega muito. Aqui, ó, galera. Essa parte aqui a gente vai plantar as bananas aqui, ó. É, lá em cima ainda tem uma parte de mato. Isso aqui, ó, é tudo pé de dendê. E o pai da minha irmã, quando era vivo, mandou cortar, né? Pra limpar a roça. Porque o que é que acontece? Tem muito pé de árvore dentro da roça aqui, passar do tempo, os temporais derrubam em cima dos pés de cacau. Aí acaba dando prejuízo. Os cacau lasca as galhas, quebra os pés. E aí é prejuízo, né? Já tem pouco pé. Ele não cultivava dendê no caso, então. Não, nunca cultivou dendê. Sempre foi a cultura dele aqui, cravo, seringa e cacau. Já plantou, já fez hortaliça ali na parte de cima ali. Já fez hortaliça. Dá bastante hortaliça. Lá ele Plantava tomate, tomate, cebolinha, pimentão, abóbora, pepino. E, rapaz, não deu conta não. Ele bastante verdura, legumes, né? O rapaz dali de cima tirava as sacolas e dava lá embaixo na rua. Legal. Porque não dava conta não. Se não tirasse, perdia. E aí a gente vai voltar com essa horta. Ali embaixo tem uma nascentezinha, tem um riacho. Onde a gente vai novidade, hein? Vai dar um grau também lá pela beira. Porque que cobre esse negócio, né? Aí a gente vai mostrar pra vocês como é que vai ficar. A gente vai começar aqui com esses pés de banana. Eu trouxe aqui a linha. A gente vai alinhar aqui, ó. Vai fazer 2 filas de pé de banana da terra. A galera pergunta sempre lá, que banana é essa? Pessoal, a banana que a gente mais consome aqui é a banana da terra e a banana da prata. Isso. Né? A banana nanica, a banana pocovan, banana ouro. Tem uma variedade de banana. Mas a que a gente mais usa aqui, para comer assim crua, é a banana da prata. É da terra. A banana da terra é a que a gente usa mais para estar cozinhando, né? Para comer ela cozida. E ele falou aí pacovan, a banana pacovan, que a gente chama de pacovan aqui, é uma outra banana. Mas para muitas pessoas de outras regiões, banana da terra, que a gente conhece aqui, é a pacovan. Então, talvez vocês conheçam como banana pacovan, que é aquela banana mais longa, né? E mais firme. E mais amarelada. A banana da prata ela é mais clarinha, ela tem um tom mais neutro, né? E tem outras bananas, como banana maçã, banana d'água, enfim, outras variedades. Mas cada região vai chamar de um nome. Eu acho que a única que todo mundo conhece com basicamente o mesmo nome é a banana da prata. Vem, dá uma deixa aí, pai. Arthur, daí. Aqui, eu vou livrar aqui por onde o carro passa.
Vou botar daqui pra lá, ó. Traz aí a linha. Sobe aí, Tico, ó. Pra lá. Vai reto. Reto. Quatro metros e meio. 4,5 metros. De um pro outro. Não vou deixar muito distante porque aqui não tem muito espaço. Uhum. Mas o espaço que tem a gente vai usar. Eu vou fazer só 2 linhas subindo. Já é o suficiente. E a outra parte, pelo lado de lá, ó, a gente limpa e coloca os pés de abóbora. Aham. Aí ele já esticou uma linha ali para a primeira fileira, agora ele vai esticar a segunda, mas vai medir aqui uma distância entre um para o outro de 4 metros. Na verdade ele vai medir lá também, né, os 4 metros de distância lá, para depois tensionar a linha e demarcar o local. O sol daqui a pouco vai se pôr, galera. Tá vendo lá? Entre as nuvens, ou melhor, entre a copa das árvores. Galera, a gente marcou 14 pés aqui. Vai cavar 14 buracos para fazer o plantio dessas bananas. Sobrou um espaço na lateral. Provavelmente eu plante algum pezinho de banana da prata. Mas aí já é outra conversa, né? É cansação. Cuidado. Antigamente aí, ó, quando o cara entrava na roça dos outros para pegar as coisas que o dono pegava, ó, dava sua de cansação. Cansação é perigoso. Sim, Alisson, mas continuando. Continuando. E é isso aí. Banana da prata, abóbora, Banana da quiabo, prata, abóbora, quiabo, aipim. pepino. Uhum. Essas coisas a gente Essas vai... rasteiras, né? a gente vai estar trazendo para cá para a gente estar plantando aqui. É isso aí. Quando a gente fizer outro vídeo aqui, que vocês já verem assim um cenário diferente, é porque a gente já deu uma trabalhada aqui. Isso aí. E assim, ó, galera, às vezes eu venho para cá, eu tento adiantar o lado porque é nos momentos vagos, Uhum. entendeu? É nos momentos vagos. Como vocês sabem, a gente ainda não vive de YouTube. Durante a semana eu trabalho e no fim de semana tem que aproveitar. É isso aí. Tem que trabalhar, tem que fazer acontecer, né? É isso aí. Como a gente falou, hoje vai ser um vídeo um pouco mais simples, mas com fé em Deus a gente vai trazer outro vídeo para vocês em breve. Inclusive, outro acampamento já está planejado. Aguardem que vai ter um acampamento logo mais. Como vocês sabem, a gente está conseguindo trazer pelo menos um vídeo por semana. Quando der, a gente vai trazer 2. A gente não deixou vocês sem um preparo, que a gente sabe que vocês gostam. Muita gente sente falta quando não tem. E é isso, como o Alisson falou. Tá certo? Então, no mais, Fica aí. com essa coisa mais linda. Obrigado. Só uma.